Então vamos lá. Branding. É importante a gente ver a parte de branding porque o branding vai afetar todo o resto dos produtos do projeto. Mas eu não quero perder muito tempo, perder não é a palavra certa, mas não quero gastar muito tempo nessa parte de branding porque não é o foco da nossa conversa aqui, mas é importante conversar sobre algo que eu mencionei lá no começo, que é até deixa eu colocar o vídeo full aqui, essa ideia de que o designer, do designer especialista, o extremamente especialista, versus aquela ideia do designer que consegue abrir um pouco mais, né, o conhecimento e a atuação e resolver problemas diferentes. E por que isso é legal? Primeiro, porque você pode... o simples fato de você poder navegar em diferentes áreas do design já é super divertido, dá um break na tua cabeça. A área de produto, de design de produto, como vocês bem sabem a esse ponto, ou estão aprendendo a esse ponto, é muito focada em métricas, em dados que chegam real time na tua frente, né? Ou seja, você publica algo agora, em 5 segundos você já está recebendo dados e por aí vai. E existe uma enorme e interessante discussão do quanto isso, né, afeta essa mesmice de produtos que a gente vê online hoje e como é que a gente faz para diferenciar, se você vai quebrar um sistema que já é familiar e criar um produto que na verdade vai sofrer por causa disso, como a gente conversou antes do projeto da Hulu, por exemplo. Mas a questão de que você ter essa maleabilidade de pular de uma disciplina para outra é extremamente valiosa. Os melhores designers que eu conheço hoje, tá? Pessoas que eu conheço pessoalmente, que são empregadas em você nomeia e a empresa que você quiser, Airbnb, Google, Apple, etc., são designers que sabem pelo menos administrar ou pelo menos colocar um pouco da mão ali, sujar a mão em projetos de design que vão além de simples casos de UX ou de UI ou de Product Design. Tá? Eu lembro uma vez, como se fosse ontem, eu estava trabalhando numa logo que não era nada sério, era uma logo para algum projeto básico dentro de um produto maior. E eu lembro que eu perguntei para um dos Product Designers, o que você acha dessa logo? Você acha que vai entrar bem, vai encaixar legal, vai funcionar? E essa pessoa olha para mim e fala assim, eu não sei, eu não sou um brand designer, eu sou um product designer. Ok, faz sentido, são disciplinas diferentes, mas isso não impede de você ter um mínimo de interesse e de conhecimento sobre o que faz uma logo ser bem feita, ser bem resolvida e dar a tua opinião a respeito. Vamos lá, foco. Vamos voltar para a bolinha. Ou seja, a marca da Axios praticamente era distribuída dessa maneira. A gente tinha uma estrutura que tinha a marca principal com algumas submarcas. Tá? Tinha a parte de news, a parte de newsletters, a parte do HQ que a gente fala, que é esse B2B, e o produto, o show na HBO. Tá? Quando a gente começou a redesenhar o branding, uma das coisas que a gente queria fazer era traduzir esse conceito de Smart Brevity. Smart Brevity é praticamente uma inteligência breve, né? Ou seja, esse contexto dos artigos serem menores, mas que ao mesmo tempo te dão o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de informação que você teria lendo um artigo muito maior. Então a gente tentou traduzir isso em visuais e o jeito que a gente achou foi né, cores flats, escuras e claras do mesmo tom, sempre muito limpo, sempre muito mínimo, digamos assim. A gente não tinha uso de textura, a gente não usava sombras, nada disso. Era tudo muito gráfico, né? A tipografia era sans serif, ou seja, era uma tipografia limpa, bem moderna. Às vezes, daí nos eventos,
a gente brincava com alguma coisa um pouquinho diferente para chamar um pouco mais a atenção, que era um produto, desculpa, não 100% conectado com artigos, com notícias, mas era uma parte mais conversacional, conversacional, não sei se é uma palavra isso, da marca. A gente fez painéis digitais que a gente passava aqui no metrô de Nova York. E esses ícones, a gente fazia esses ícones que eram produtos reais, na verdade. A gente tinha um designer que a gente pagava, a gente contratava ele para fazer esses ícones para as newsletters. Então, assim, cada newsletter tinha um ícone e essa pessoa criava esses ícones com objetos reais. E era um trabalho bem bacana e caro também. Era também bem caro. Isso aqui eram praticamente as capas dos podcasts. E vamos falar um pouquinho, já que esse vídeo está ainda meio curto, vamos incluir aqui a organização do time. Isso aqui era o time da Axios em 2022, ou seja, quando eu saí de lá. Quando eu entrei lá, era isso aqui. Literalmente isso aqui. E eu entrei como VP de Design, que é uma coisa engraçada também, né? De startup, você entra já com um nome que parece que você tem dezenas de pessoas embaixo de você, mas na verdade não tinha ninguém. Mas essa aqui foi a estrutura de quando eu saí. E quando você vê o growth aqui, era praticamente 2 brand designers que trabalhavam em coisas relativas a brand, a mídia social, todos esses templates que a gente usa em mídia social, e eventos, porque como eu falei, eventos era uma grande parte do business da Axios. Então eu tinha que fazer esses painéis e toda a parte de identidade visual para esses eventos. E daí todas essas 3 estruturas aqui era de product design. Tinha gente focada simplesmente na app, gente focada tinha gente focada no CMS, a gente criou um CMS específico para Axios. E tinha gente focada, obviamente, no website e no produto de escrita, no HQ, que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Como parte do desenho de org, que era incluso, digamos assim, nas minhas responsabilidades de head de design lá dentro, de VP de design lá dentro, uma das partes mais difíceis era esse gerenciamento de carreira. Gerenciamento de carreira é extremamente difícil. Você provavelmente, se você está nessa, você provavelmente já caiu nessas conversas de como que você define níveis, como que você seta níveis, como é que você tem esse tipo de conversa com as pessoas e coisas do tipo. Eu não tenho a solução, longe de ter a solução. O que eu fiz foi criar uma colaboração grandíssima com o pessoal da RH, e eles me ajudando a tentar definir métodos e modelos de nivelar as pessoas baseado em competências. Então, o primeiro passo foi criar um mapa de competência, ou seja, nós tínhamos competências que eram algumas alinhadas com competências gerais que a empresa pedia para as pessoas e algumas específicas para design. Então, por exemplo, para design a gente tinha craft como parte de uma das competências. Não lembro mais agora o que tinha. Eu tenho o documento ainda, mas isso aqui é uma imagem. Então a gente tinha essa parte de competências. E daí a parte complicada, digamos assim, era mapear essas competências. E tinha níveis e níveis de dificuldade. Uma delas era a competência que eu vejo para você em, por exemplo, problem solving, né, solução de problema, pode ser ou vai ser provavelmente diferente de como você vê a tua competência de problem solving. E geralmente, isso eu fui descobrir com o pessoal da RH, nós temos a tendência de pensar que nós somos melhores do que nós realmente somos. Então nós temos a tendência de nivelar o nosso nível um pouco acima do que a gente realmente está. Então, conversas difíceis eram extremamente normais. Então, o que a gente fez? A gente praticamente desenhou esse mapinha aqui, que nada mais é do que um Excel, e a gente pediu para os designers
irem lá e colocarem, ok, qual é o teu nível, na tua opinião, de 1 a 5? O 1 era emergindo, 2 era fundamentos, digamos assim, 3 proficiência, 4 fluência e 5 esperto, né? Qual é o teu nível, na tua opinião, dessas competências aqui? Daí ela ia lá e colocava. Aí depois eu e o gerente daqueles designers, a gente abria junto esse documento e daí a gente colocava o nível que eu ou ela concordava em termos de nível. Terceiro passo daí era ter a conversa, geralmente difícil, com o designer, onde a gente ia praticamente comparando. Ok, você colocou o teu level como 3, na verdade a gente pensa que o teu level é 2 e o required level, né, para você conseguir pensar em promoção é 4. Então, ou seja, isso quer dizer que você não está no nível certo ainda para conseguir uma promoção. É complicado, muitas vezes muito subjetivo, porque existem competências que são muito parecidas entre elas, por mais que são de diferentes níveis. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi fazendo esse mapeamento aqui é que isso não pode ser um checkbox. O que eu quero dizer com isso? Você não pode imaginar que eu, sendo um senior designer, por exemplo, venho aqui e leio, ok, então em planejamento e execução eu tenho que ter um fundamento, uma habilidade efetiva de design, de organizar e de entregar projetos que são apresentados através de tasks ou projetos maiores. Vamos supor que eu faço tique nisso aqui. Então tá, beleza, isso quer dizer que eu já estou no Senior Director ou no Director. Não é bem assim. Por isso que eu digo que é muitas vezes subjetivo. Então, a ideia de colocar esses tipos de mapeamento e de níveis é para diminuir a subjetividade dessas decisões. E mesmo assim, não é fácil. Então, a gente praticamente tinha esse formulário aqui, que a gente colocava, né, o que eu pensava, o que o designer pensava, e daí a gente tirava a média e tentava entender, ok, tem espaço aqui para uma promoção ou não, e a conversa partia por aí. Ok? Próximo passo, design de tudo praticamente. Vamos para o próximo vídeo.